Essa é a Copa das redes sociais. De modo geral, o público já não apenas consome informações, mas também as produz e gera interações pela rede mundial de computadores. Eu conversei com Celso Figueiredo Neto, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre o impacto dessas redes sociais na sociedade moderna. Confira. Essa Copa do Mundo é a Copa das redes sociais? Essa é a Copa das redes sociais que vão complementar a comunicação tradicional pela televisão. Por quê? Porque as pessoas não se satisfazem mais em apenas receber as informações pelas mídias tradicionais, né, chamadas mídias tradicionais, TV, rádio, jornal, revista. Hoje elas precisam também emitir os seus comentários, participar de forma ativa, e as redes sociais são, por excelência, o caminho para compartilhar com os outros sua emoção, sua opinião, seu comentário, seu amor e seu ódio pela seleção. Os americanos criaram um neologismo, prosumer, para definir esse momento. As pessoas produzem e consumem as informações ao mesmo tempo. Esse é um caminho irreversível? Acredito que sim. A relação de consumo de informação, ela se assemelha bastante à relação de consumo de produtos, de bens e serviços. O consumo, hoje em dia, ele tem uma parte dele que é de consumo compartilhado. Não basta consumir, eu preciso, e isso especialmente entre o consumidor das classes ascendentes, né, a chamada classe C, a nova classe C, ele precisa compartilhar o consumo, ele precisa ver e ser visto consumindo, e consumir, demonstrar esse consumo pela rede social é uma coisa muito interessante e muito importante. Agora, o risco de hiperexposição na rede também tem sido muito comentado, inclusive numa cultura de uma geração selfie que tira foto de si mesma, né? A revista Época dessa semana chama isso de um culto ao narcisismo, mas também por um outro prisma. As relações estão cada vez mais rarefeitas, mais líquidas, como diz o Bauman. Queria saber sua opinião sobre isso. Nós temos que separar um pouquinho essa questão, talvez, em dois eixos. O primeiro eixo diz respeito ao uso das celebridades para anunciar produtos e serviços, né? O outro eixo, um segundo eixo, é o eixo do próprio consumidor que se exibe em selfies, né? A selfie é um fenômeno que ele não é um fenômeno das redes sociais. Ele está presente, se for olhar os autorretratos dos pintores, Rembrandt tem 4 autorretratos, Van Gogh tem autorretratos, então pintores de todos os tempos fizeram autorretratos. Na última Copa do Mundo, o Facebook tinha 400 milhões de usuários no mundo. Esse número cresceu para 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, é como se a população da China inteira estivesse no Facebook, ou como se 1 a cada 6,5 no globo estivessem no Facebook. Se a gente pegar os dados do Instagram, por exemplo, ou do Twitter, o Twitter tinha pouco mais de 100 milhões, hoje tem 255 milhões. E o Instagram sequer existia, e hoje tem cerca de 200 milhões, como se um Brasil inteiro estivesse no Instagram. Esses números mostram que o conceito de formador de opinião e de interface com a opinião pública também tem mudado? Verdade, e essa é uma outra razão pela qual essa é a Copa das redes sociais. Como esses jogadores, e eles são profissionais em ascensão, muitos deles, né, não as estrelas, mas muitos jogadores são profissionais que estão em busca de renovações de contratos, de novos contratos, de ascensão para os times de ponta, eles precisam também de seguidores, do aumento do número de seguidores para se promover profissionalmente. Então, esse aumento do número de seguidores vai acontecer na Copa do Mundo. Eles vão ter, e muitos deles, inclusive, profissionalmente, fazem fotos que se tornam interessantes, fotos engraçadas, provocantes, divertidas, para que tenham muitos retweets, que tenham muitos compartilhamentos, e fazer com que esse resultado seja um resultado que faça com que a promoção pessoal deles enquanto jogadores os tornam personalidades atraentes para que eles sejam contratados por times.
Porque os times de futebol, além de jogadores com bom futebol, precisam de jogadores que tragam um número grande de público, de torcedores. Uma outra questão para a gente finalizar: o que se deve fazer e o que não se deve fazer em redes sociais? Quais são os do e os don't que você reputa como os mais importantes a se observar para que as pessoas não comprometam o emprego, a carreira, o futuro, enfim? A grande dica que eu posso dar é releia antes de apertar o botãozinho do publicar. Releia com calma, não, se contenha a ansiedade e lembre-se que, embora o Facebook diga que aquelas centenas de pessoas são seus amigos, elas não são necessariamente amigas e o público, aquela publicação, ela é aberta. Que outro alerta o senhor faz, por exemplo, para pais, para educadores, em relação ao zelo que devem ter com a atuação dos filhos em redes sociais? É o mesmo zelo que nós devemos ter quando saímos à rua, né? É o mesmo cuidado que a gente tem de estar numa sociedade aberta para o bem e para o mal, né? Temos a grande liberdade e com a liberdade vem a responsabilidade. Temos que ter a responsabilidade e a atenção necessária para os perigos que são os perigos comuns de uma sociedade. Estar, às vezes, dentro de um quarto, protegido por uma tela de um computador, de um celular, nos dá a falsa impressão de que estamos protegidos. E, muitas vezes, isso nos faz abrir dados pessoais que não é o caso de abrir. Lembrar que o Facebook nos dá acesso à vida pessoal, como muitas vezes na rua, para desconhecidos, nós não damos esse acesso. Vamos nos lembrar que o Facebook, ou qualquer rede social, é um caminho de acesso das pessoas ao conhecimento íntimo e, por isso, deve ser vigiado.